Destacamento Blood estreou na Netflix, o novo filme do Spike Lee, para variar, extremamente atual, que conta a história dos Estados Unidos sob um ponto de vista raramente visto, e a gente vai conversar aqui nesse vídeo sobre alguns aspectos que nos chamaram a atenção. Já deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no Mexido para acompanhar as nossas atualizações. Sempre tem vídeo toda semana aqui no canal. O filme começa num clima de reencontro bem suave, tem dancinha no bar do Apocalipse Now, e ele vai ficando mais grave ao longo do tempo. Parece que vai criando uma espécie de enlouquecimento dos personagens até chegar no final. Tá um filme escuro e bem denso e bem pesado. Isso sem falar que vem antes, né? As cenas de fatos históricos. Já começa com o Muhammad Ali falando sobre a guerra do Vietnã, que ele era uma pessoa que era contra, e como o Rodrigo abriu o vídeo falando, eu acho que um ponto que é o principal do filme é mostrar a guerra do Vietnã do ponto de vista dos homens negros, em relação a vários aspectos, questões políticas, sociais, e chegando até no mais íntimo dos sentimentos e da amizade entre esse esquadrão. Se você fizer um exercício rápido, pensa aí nos 10 filmes de guerra do Vietnã que você já assistiu, porventura, se você já assistiu, sei lá, Platoon, Nascido para Matar, Nascido em 4 de Julho, Apocalipse Now, que é um clássico, um dos filmes definitivos sobre a guerra do Vietnã, enfim. Muito provavelmente você vai ter a guerra do Vietnã contada do ponto de vista desses heróis brancos, esses homens brancos que foram para o Vietnã, apesar de ter sido uma guerra em que os Estados Unidos se ferrou completamente, né? O Vietnã venceu a guerra. Os filmes contam essa história mostrando como esses soldados foram heróis de estar neste conflito perdido, de certa forma, né? Um ponto central do Destacamento Blood, do Spike Lee, é o uso dessa mão de obra, desses soldados negros, como, para usar uma expressão que eles mesmos usam dentro do filme, bucha de canhão. Era a galera que ia pro front para tomar tiro, para, né, combate corpo a corpo, o combate principal. Enquanto as pessoas brancas estavam nas universidades, e então elas tinham dispensas. Isso também é falado no filme, né? É um aspecto bastante curioso, porque aí já tem um comentário social muito importante do Spike Lee, né? Enquanto os brancos estavam indo para a universidade, se formar, ter graduação, ascender na vida e tudo mais, né? Tudo que implique para a universidade, os negros estavam sendo embarcados para uma guerra que nem dizia respeito a eles. Por quê? Porque também tinha uma luta por direitos civis dos negros e das negras dentro do próprio Estados Unidos. Os caras foram enviados para um país para liberar esse país, para libertar esse país, né? Bem entre aspas, liberar e libertar, do comunismo, dessa ameaça comunista e tudo mais, enquanto dentro do próprio país, dentro dos Estados Unidos da América, eles eram considerados cidadãos de segunda classe em muitos estados. E de uma forma geral pelo país inteiro, né? É muito interessante que no filme mesmo eles falam que era muito raro um homem negro ser o líder do esquadrão, do destacamento, como era o Stormy Norman. Tem uma coisa que eu acabei de ler, que o Donald Trump foi liberado de ir para a guerra do Vietnã, que ele tinha 22 anos, que um médico fez uma carta imensa e tal. Era esse tipo de coisa que acontecia, né? Privilégios. Então o filme mostra o que acontecia dentro das Forças Armadas, toda essa questão que a gente falou, e também o que estava acontecendo fora, a luta antirracista que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, o movimento que acompanhava o Martin Luther King, inclusive a morte dele. Não só o Martin Luther King, como também o Malcolm X, a Angela Davis, os Panteras Negras, todos esses líderes de movimentos pela libertação dos negros nos Estados Unidos, pelos direitos, pelo reconhecimento de direitos civis, né, os direitos mais essenciais que eram negados à população negra, né? O voto. Outro ponto de vista que é mostrado nesse filme, que raramente a gente já viu no cinema, é o ponto de vista também do Vietnã. O próprio Spike Lee deu entrevistas falando que o modo como se pensa guerras hoje em dia é um pouco diferente do passado, na maneira de representar as forças opostas. É claro isso no filme, né? A gente tem vários personagens que contam os seus pontos de vista, as suas perspectivas, das suas famílias, ou que viveram durante a guerra, que não é a guerra do Vietnã, a gente viu, é a guerra americana para eles. E ao retratar esse ponto de vista do Vietnã sobre a guerra que aconteceu em território vietnamita, o Spike ele não deixa de fora uma figura muito importante que foi o Ho Chi Minh. Ele aparece em algumas imagens históricas também, algumas fotografias, que foi um grande líder vietnamita
pela independência do Vietnã e por deixar o Vietnã como um país comunista, né? Ele lutou para ser um país comunista, inclusive parte da guerra é por conta desse conflito ideológico. É muito interessante também porque isso toca no ponto colonial e aí também é muito legal que o filme é uma peça anticolonialista também. Ele fala com pouco tempo de tela sobre o passado colonialista no território do Vietnã e os traumas que isso também deixou, e inclusive como famílias tradicionais da França, que foi o grande colonizador, né, moderno do Vietnã, enriqueceram através dessas guerras no território vietnamita. A ponto da gente ter uma personagem que, para se livrar dessa culpa familiar, dessa culpa colonial, faz um trabalho no Vietnã de mapear e desarmar minas terrestres que continuam no solo vietnamita, deixados, né, espólios de guerra, que foram implantadas, mas não foram detonadas e hoje em dia são um risco para as pessoas que moram lá. Destacamento Blood é um filme que o Spike Lee tentou abraçar um monte de coisa e, na minha opinião, conseguiu fazer com uma certa maestria. É óbvio que quando você lida com muitos temas distintos, apesar deles terem ligações, você corre o risco de fazer algo raso, o que para mim não foi o que aconteceu. Então ele toca no anticolonialismo, no antibelicismo e no antirracismo, que são 3 temas pesadíssimos para se lidar de um jeito muito interessante e que passa a mensagem que ele quer passar. A gente não esquece do que esse filme está falando. Ele está falando dos traumas de guerra, ele está falando dos traumas coloniais, ele está falando dos traumas de uma sociedade racista, a partir do ponto de vista desses 4 homens negros que vão de volta para o Vietnã recuperar o corpo de um ex-companheiro de guerra, um ex-comandante de guerra, e um ouro para poder conseguirem grana. 5, porque tem um filho também. We bury it. Later on, we come back and collect. O filme é bem gráfico. Teve alguns momentos que eu fiquei até meio assim. Por exemplo, quando o Ed explode, pisa na mina, explode, fica só a metade lá. E eu acho que faz total sentido um filme de guerra ser assim, tão gráfico. E principalmente um filme anti-guerra, na verdade, né? Que a gente vê que o discurso é: para quê? Olha o tanto de trauma, olha o tanto de desgraça que as Sim. pessoas criaram, né? Uma luta Sim. ideológica criou, desgraçou a vida de um país inteiro, 2 países, na verdade, né? Que os Estados Unidos não são muito exemplo para nada, não. E aí, além dessas cenas inseridas na narrativa, que são bem gráficas, tem cenas de arquivo também. Cenas muito conhecidas, como a morte daquele prisioneiro vietnamita, que isso ajuda a fortalecer esse discurso do filme de ser anti-guerra. Tem um pequeno trecho em que eles fazem uma referência a My Lai também, que é um dos massacres mais famosos da Guerra do Vietnã. Essa é uma palavra até bem ruim, né? Um dos piores massacres que aconteceram, um dos massacres mais conhecidos da Guerra do Vietnã, quando um pelotão do exército dos Estados Unidos da América entrou nesse vilarejo de My Lai e metralhou a esmo. Ele tinha a orientação era para procurar e destruir tudo que se movimentasse. E aí eles foram atirando, tacando bomba e mataram bebê, mataram idoso, mataram criança, mataram mulher, mataram todo mundo. Quase não tinha, acho que não tinha, na verdade, nenhum militar Vietcong, né? Nenhum militar do Vietnã do Norte neste momento. E foi um massacre, uma coisa absurda, mais de 300 mortes de civis. O filme faz essas montagens de cenas históricas reais para mostrar o ponto da destruição física, das consequências físicas dessa guerra, e ele também traz as consequências psicológicas, principalmente nesses 4 personagens principais que estão voltando para o Vietnã. O Paul é um exemplo de quase todos os traumas possíveis de estresse pós-traumático de uma pessoa que voltou da guerra e teve sua vida destruída. Ele tem pesadelos, ele tem gatilhos, o que acontece quando ele está no barco, se tornou uma pessoa muito violenta. A gente vê isso ao longo do filme todo. Não só ele, como os outros personagens. O Ed, que foi à falência, o Otis, que parece ser meio viciado em remédios opioides. Então ele mostra toda essa destruição da vida desses homens pós-guerra. Sai desse macro, né, da guerra, o espaço da guerra, e quase que despersonifica, né, a guerra despersonifica as pessoas, né, desumaniza essas pessoas. Tem o inimigo, tem o adversário, tem os caras que estão do nosso lado, então fica esse jogo de um contra o outro, e traz pro íntimo desses caras que sofreram com isso, né? E aquilo devastou a vida deles para sempre. Eles não vão se recuperar nunca disso. Eles podem tratar, podem lidar com o problema, mas se recuperar e esquecer, não vai rolar. Uma comparação interessante também com o Apocalipse Now, que o personagem do Marlon Brando, ele também fica psicologicamente abalado, assim, a vida dele vira outra coisa
depois da guerra. Eu acho que essa é a parte mais genial do filme e que a gente vê durante o The Five Blood todo. Being back here, it is not easy. O destacamento Blood também faz referências a Apocalipse Now na forma. Tem vários momentos que a gente pode pescar ali, como os helicópteros no horizonte, com aquele céu alaranjado. Óbvio que a Cavalgada das Valquírias também é algo que é super marcante e que tá nos dois filmes. E aquele templo que eu descobri que foi construído para o filme porque foi bombardeado lá no Vietnã, então praticamente não existem mais templos como o de Apocalipse Now e também Destacamento Blood, no fim. Eu achei muito interessante que não há uma estetização também da guerra a partir de filtros de correção de cores. As cores são muito naturalistas, tanto nos flashbacks, quando eles estão mostrando a guerra mesmo, quando eles estavam lá na guerra, né, durante a guerra, quanto nessa volta deles ao Vietnã. Então são cores muito vivas, cores da selva, né, tons muito verdes, bem fortes, tons amarelados da terra, tons de barro, e não tem aquela paleta de cor para deixar a guerra com a cara bonitinha, ou o espólio da guerra com a cara bonitinha, né? O Spike Lee usa diversas formas, diversos formatos e referências para contar essa história, o que acaba enriquecendo o filme. Uma delas que é extremamente marcante, que é aquela transição entre o standard e o widescreen. E é uma transição que acontece e a gente vê na tela, né? A tela se estica. Eu achei isso muito legal. As imagens de flashback foram gravadas em 16mm, assim como foram os registros que existiram da guerra. Como o Rodrigo falou anteriormente, que a guerra foi a primeira televisionada. Então existe essa relação histórica bem legal. Tem o uso também da câmera Super 8, que é genial, é muito legal. São imagens incríveis que são colocadas no meio dessa montagem. É um registro feito por eles mesmos, né? Então dá uma fidelidade para a história. Agora a parte polêmica, em que os atores velhos interpretam as versões deles mais jovens. Por que é polêmico? Porque ninguém entendeu. Minha mãe já veio me perguntar por quê. Então tá, então não é polêmica, pode começar que eu já falei demais. Quando a gente viu os atores interpretando eles mesmos na época da guerra, ou seja, no passado, só que, né, com os atores do presente, esses caras mais velhos, né, os 4 Bloods mais velhos, causou um estranhamento no começo, mas depois a gente ficou pensando sobre como isso foi um recurso muito interessante. O Spike Lee deu a declaração que foi por motivos de dinheiro mesmo, né? E aí ele teve uma solução criativa para eu não tenho como fazer um trabalho de rejuvenescimento nesses atores e gravar essas imagens do passado, então vamos usar isso de uma forma criativa, que é o que provavelmente algumas pessoas imaginaram. Esses caras estão relembrando a época deles na guerra. E é óbvio que o Chadwick Boseman, que interpreta o Norman, vai estar na época com o rosto mais jovem, porque ele morreu jovem, ele morreu na casa dos 30 anos lá na guerra. Então assim é como eles relembram ele, mas eles já estão mais velhos, na casa dos 50, 60 anos. É partir da memória que eles têm hoje para construir o passado. Como a vida deles continuou, eles envelheceram. Como a vida do Stormin acabou, ele tá daquele jeito. Outra coisa que é interessante que o Spike Lee falou, que além do orçamento que não era tão grande para fazer um CGI como o do irlandês, ele falou que não gosta de usar outros atores para interpretar as versões mais jovens. Eu achei sensacional essa saída, assim. No primeiro momento achei estranho, mas rápido a gente pega que é isso, é construção de memória. No começo a gente até pensou, será que é um sonho? Mas é bem fácil de aceitar, assim. Achei um recurso que eu nunca tinha visto, achei da hora. So what, you blaming yourself? You don't even know. No! A ideia que fica central do filme é que esses homens se sacrificaram em nome do país e que não receberam direitos até hoje. O racismo na estrutura de serviço militar é um tema que precisa ser discutido e que eu acho que está sendo bem falado nesse momento. Eu estava lembrando que duas obras que a gente assistiu, uma série e um filme, abordaram isso suavemente, assim. Se vocês gostaram de Destacamento Blood, provavelmente vocês vão gostar, que é Homecoming, uma série do Prime, e Vast of Night, que é um filme do Prime. Eles passam assim suave, mas eu me lembrei dessa história, dessa discussão sobre o racismo nas forças militares.
Bom, isso foi um pouquinho do que a gente pensou e refletiu sobre o Destacamento Blood. O filme é muito rico, né? São 2 horas e meia e, como eu falei, o Spike Lee traz muitos temas para se discutir, para se refletir, para se pensar. Então, isso aqui é um leve apanhado dessas coisas que a gente ficou pensando. E com certeza tem muito mais. Diz aí nos comentários o que você achou do filme. A gente pode continuar conversando sobre outros assuntos aqui nos comentários. Então tá. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.